Então vamos lá, segundo ano. Hoje nós estamos agora com a aula 10 e a gente vai introduzir mais uma parte do nosso conteúdo, tá? Essa daqui vai ser a última parte do conteúdo sobre as soluções. Esse conteúdo sobre soluções ele é bem extenso. A gente iniciou soluções ainda em nossas aulas presenciais, quando a gente começou a trabalhar com a questão das soluções saturadas, supersaturadas, insaturadas. Depois a gente passou para o coeficiente de solubilidade. Aí a gente começou a ver a questão de teor, né? Teor em massa, teor em volume. Vimos a concentração comum, agora por último. Havíamos visto também ppm, ppb, que são medidas de concentração também. E agora a gente vai passar para a última parte, que é a concentração por quantidade de matéria. Essa última parte aqui, ela já é um pouco mais minuciosa, porque ela também já vai começar a introduzir o nosso conteúdo realmente do segundo bimestre. Então a gente precisa de um pouco mais de atenção aqui, tá? Para não ficar perdido posteriormente. Para a gente chegar na concentração em quantidade de matéria, tá? A gente precisa entender alguns termos que a gente vai estar utilizando aqui. Tá? Então vamos revisar a questão da massa atômica. A massa atômica ela é um conteúdo ainda lá do primeiro ano, conteúdo do ano passado, mas a massa atômica ela é uma medida realmente de massa de um átomo. Todo o sistema internacional de medidas, sistema internacional de unidades, ele possui um padrão de referência, né? Então nós temos que a medida do SI, do Sistema Internacional de Medidas, para a unidade de medida para a massa é a grama. A unidade de medida para o tempo é o segundo. A unidade de medida para o volume é o litro. E nós sempre temos um padrão de referência. Então, lá no Sistema Internacional de Medidas tem o quilo quase perfeito, o litro quase perfeito, o segundo quase perfeito, que ele serve de referência para fazer essas aferições, né, para fazer essas medidas. Aqui, para a gente calcular, para a gente saber a massa de um átomo, também não é diferente. A gente tem um padrão, a gente tem uma referência, tá? A massa de um átomo, o que a gente toma de referência é 1/12 da massa do carbono 12, tá? O carbono 12 ele é um isótopo do carbono, quer dizer, ele tem o mesmo número de prótons, mas ele vai diferir aí no número de massa, número de nêutrons, tá? Um isótopo 12, né, o carbono 12, se a gente dividir ele, como está aqui no nosso esquema, em 12 partes iguais, então cada parte dessa, então 1/12, né, uma parte dessas 12, vai ser a nossa referência para a massa atômica. Então 1/12 do átomo do carbono 12 é igual à unidade de massa atômica. E aí, a partir disso aí que a gente começa a tomar como referência, tá? Então, quando você pega ali, por exemplo, na tabela periódica, que você tem as massas atômicas relativas ali, elas são relativas porque elas são aferidas a partir de uma média da soma dos isótopos daquele elemento ali, a gente tem por referência a unidade de medida aqui da massa atômica, que é 1/12 do carbono 12. A gente representa a massa atômica com a letra U minúscula, tá? Então, aqui, 1/12, uma parte de 12 partes aqui do carbono 12 é uma unidade de massa atômica ou 1U. Por exemplo, o carbono, a massa dele é de 12 unidades de massa atômica, né? Porque ele tem 12 unidades de sua própria massa. O hidrogênio ele tem uma unidade de massa atômica. O sódio, que é o Na, ele tem 23 unidades de massa atômica, como se ele tivesse 23 partes dessa daqui do carbono 12. Então, a unidade de massa atômica é a unidade de medida para a gente aferir a massa de um átomo. Tranquilo? E a gente representa essa massa atômica com a letra, com a sigla Ma, tudo minúsculo. Então, Ma minúsculo é massa atômica e o U minúsculo é a unidade de massa atômica, que é essa unidade de medida. Nós temos também a massa molecular, quer dizer, a gente tem a massa de uma molécula,
tá? Uma molécula, ela é feita pela união de 2 ou mais átomos. Então, quer dizer que se a gente soma a massa de 2 ou mais átomos, a gente vai ter a massa molecular. Da mesma maneira que a massa atômica é aferida em unidades de massa atômica, a massa molecular ela também vai ser aferida em unidades de massa atômica, né? Porque a massa molecular é simplesmente a união das massas de átomos, tá? Dentro de uma molécula. Então, por exemplo, aqui, para a gente saber a massa molecular, né, a massa da molécula de água, a gente precisa saber individualmente qual é a massa do hidrogênio e qual é a massa do oxigênio. Lá na tabela periódica, a massa do hidrogênio é de 1 unidade de massa atômica. A massa do oxigênio é de 16 unidades de massa atômica. Quando a gente sabe isso, é só substituir na fórmula. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui H2. Quer dizer que eu tenho 2 vezes a massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1 unidade de massa atômica. Então, eu tenho 2 vezes 1. Mais a massa do oxigênio, que é de 16 unidades de massa atômica. 2 vezes 1, 2. 2 mais 16, 18. Então, quer dizer que a massa molecular da água, ou seja, a massa da molécula de água é igual a 18 unidades de massa atômica. Tranquilo? Não tem segredo nisso aí. Tanto a massa atômica quanto a massa molecular é aferida em unidades de massa atômica. Tá? Isso é mais tranquilo, é conteúdo do ano passado de vocês. Agora a gente chega aqui realmente no que é novo para vocês, que é o mol. O mol, tá? Ele é uma grandeza, ao mesmo tempo que ele também é uma unidade de medida. Como assim? O que é cada um? Grandeza é algo a ser aferido. A unidade de medida é a sigla dessa aferição. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza. Grama. Grama é uma unidade de medida que afere a massa, tá? Aqui no caso do mol, ele tanto é uma grandeza quanto ele é a unidade de medida, tá? A gente utiliza o mol para simplificar um conjunto de substâncias, um conjunto, tá? E essa é um conjunto de moléculas, um conjunto de átomos, de íons. Fica mais fácil você falar que você tem um mol de alguma coisa. Como assim? Por exemplo, ó, quando eu falo para vocês, eu tenho meia dúzia de ovos. Todo mundo sabe que uma dúzia é igual a 12 unidades. Meia dúzia eu tenho 6 unidades. Então, meia dúzia eu tenho 6 unidades de alguma coisa. Uma dúzia eu tenho 12 unidades de alguma coisa. Quando eu falo, eu tenho uma resma. Uma resma são 500 unidades de alguma coisa. Um milheiro são 1000 unidades de alguma coisa. Percebam, tá, que essas palavras, esses termos, eles simplificam o conjunto de alguma coisa. E o mol ele também não vai ser diferente, tá? O mol é realmente uma quantidade de matéria. E quando a gente fala assim, a quantidade de matéria, essa matéria tanto pode ser átomo, quanto pode ser molécula, quanto pode ser também íons, tá? Então, é uma quantidade de átomos, é uma quantidade de moléculas ou é uma quantidade de íons, tá? Que contém, tá? Que estão presentes em 12 gramas de carbono 12. Lembrando que o carbono 12 é a nossa referência, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Então, a quantidade de matéria que a gente tem nessas 12 gramas desse átomo de carbono 12 equivale ao mol. Como eu disse, ao mesmo tempo que é uma unidade de medida, ele também é uma grandeza, ele também é uma quantidade de matéria de certo sistema, tá certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos em que a gente vai estar falando essa quantidade de matéria como mol. E esse mol ele vai representar uma certa quantidade, que a gente vai ver o valor exato também, tá bom? Então, o que a gente precisa entender aqui? Mol, ele tanto é uma unidade de medida, como ele é uma grandeza, tá certo? A partir disso, né, a gente pode calcular a massa de um mol de alguma coisa. Essa massa para um mol de alguma coisa, ela é até simples da gente calcular, porque a gente faz uma conversão da unidade de massa atômica para gramas, tá? A massa de um mol, ou a massa molar, ela é aferida em grama por mol. Então, vai ser a quantidade em gramas por mol de substância, tá? Um mol de átomos, um mol de moléculas ou um mol de íons. Então, um exemplo aqui, ó, nós temos aqui
o H2, que é o gás hidrogênio. No gás hidrogênio, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem a massa atômica de 1 unidade de massa atômica. Então, 1 unidade de massa atômica mais 1 unidade de massa atômica é igual a 2 unidades de massa atômica. Ok. Se eu tenho, ao invés somente de uma molécula de H2, eu vou ter 1 mol de moléculas de H2, tá? Percebam, tá? Nós temos uma diferença de uma molécula para 1 mol de moléculas. Aí eu vou converter essa minha unidade de massa atômica para grama por mol. Então, ó, 2 unidades de massa atômica podem equivaler a 2 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de gás hidrogênio, ele vai ter 2 gramas. Tá? A conversão, quanto a isso, é bem simples. Para a gente entender a quantidade, tá, de moléculas, de átomos, de íons que nós temos dentro de um mol, para vocês entenderem a dimensão que um mol possui, a gente precisa falar sobre a constante de Avogadro. A constante de Avogadro, como o próprio nome está dizendo, é uma constante, quer dizer que esse valor ele não se altera. Essa constante de Avogadro, ela fala para a gente a quantidade de átomo, ou de molécula, ou de íon, que você vai ter dentro de 1 mol de substância, tá? E lembrando que a gente utiliza como referência as 12 gramas do carbono 12, ou seja, 1 mol desse carbono, tá? Então, a constante de Avogadro fala para você a quantidade de átomos, moléculas, íons que você tem dentro de 1 mol. Esse é o valor da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, tá? Então, é um valor que é muito grande. Tirando da notação científica, esse é o valor de 1 mol de substância, tá? Nós temos aqui, se vocês perceberem, ó, 602 mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 1 mol de qualquer substância, tá? Nós temos 602 sextilhões de partículas. Então, aqui atrás, quando eu falei, por exemplo, ó, nós temos aqui 2 gramas por mol de gás hidrogênio, quer dizer que 602 sextilhões de moléculas do gás hidrogênio vão ter a massa de 2 gramas. Tá? Então, 1 mol tem essa quantidade de partículas. 2 mol vão ter o dobro dessa quantidade. 3 mol terão o triplo dessa quantidade. E assim sucessivamente. Como é um número que é muito grande, a gente necessita utilizar a constante de Avogadro. Tá? O símbolo da constante de Avogadro é esse Na. N maiúsculo, A maiúsculo, só que esse A fica aqui subscrito, tá? Fica aqui no rodapé da letra N. E o valor é de 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Nós conseguimos calcular a quantidade de mols, quantidade de matéria, né, ou número de mols, que nós temos na massa de certa substância. Para isso, a gente tem uma formulazinha que é muito simples. N minúsculo, que representa o número de mols, é igual a M1 sobre M maiúsculo. N minúsculo, nosso número de mols que a gente está querendo descobrir. O M1, a gente já sabe, quem já trabalhou isso antes, é a massa do nosso soluto. E o M maiúsculo é a massa molar desse soluto. Lembrando que massa molar é a massa que um mol possui, tá bom? Um exemplo aqui para a gente estar calculando isso. Olha, quantos mols de água estão presentes em 7 gramas de H2O, ou seja, em 7 gramas de água? Nós temos a massa dessa água e a gente quer saber quantos mols tem dentro dela. Para isso, né, a partir de agora, a gente vai precisar usar bastante a tabela periódica, tá? Porque a gente vai precisar estar recorrendo a ela para nos informar das massas que os elementos possuem. A gente já tinha feito isso naquele exemplo passado, né? O hidrogênio tem a massa de 1 unidade de massa atômica, ou 1 grama por mol, e o oxigênio tem a massa de 16 unidades de massa atômica, ou, quando é a massa molar, 16 gramas por mol.
Se eu uno aqui 2 vezes 1, 2, né? 2 mais 16 dá 18. Então, quer dizer que a molécula de água ela tem uma massa molar de 18 gramas por mol. Sabendo isso, é só eu jogar na fórmula, tá? Então, N vai ser igual a M1, que é a massa do soluto, ou seja, a 7 gramas de água, sobre M maiúsculo, que é a massa molar do soluto, ou seja, a massa molar da água. Então, são 7 gramas dividido por 18 gramas. Grama corta com grama, nosso resultado vai estar em mol. Então, em 7 gramas de água, nós teremos aproximadamente igual 0,39 mol de água. Tá? É bem tranquilo a gente calcular isso. Agora sim a gente chega na concentração molar. Concentração molar, ela possui alguns sinônimos. Ou ela pode ser a concentração por quantidade de matéria é 1 mol, tá? Ou ela também pode ser chamada de molaridade. Então, molaridade, concentração molar e concentração por quantidade de matéria é tudo a mesma coisa. A gente quer saber a quantidade de mols de átomo, molécula, íon, que está presente em 1 litro de solução. Tá? Então, essa vai ser a nossa fórmula, também é uma fórmula simples. O C maiúsculo é a concentração molar, a unidade de medida da concentração molar vai ser mol por litro. O N minúsculo a gente viu no slide anterior, é o número de mols da nossa substância, do nosso átomo, íon, e o V é o volume da solução em litros. Quando você já é te dado o número de mols, é muito simples, que a única coisa que você precisa é jogar aqui. Só que pode haver caso onde a questão não te deu o número de mols, te deu outras informações. Daí o que a gente faz? A gente viu aqui que a fórmula de N é M1 sobre M. Se a sua questão não te der esse N, você vai substituir, você vai colocar um M1 em cima e um M embaixo. Desse jeito, essa fórmula vira isso aqui. Então, quando você vai saber que vai utilizar uma ou outra? Se a sua questão ela te deu um número de mols, de cara, utiliza a de cima. Se a sua questão não te deu um número de mols, você utiliza a de baixo. E aqui não tem segredo nenhum também. C maiúsculo é a concentração molar, que é em mol por litro. O M1 é a massa do seu soluto. O M maiúsculo é a massa molar desse seu soluto. E o V é a solução que tem que estar em litros. Então, fazendo um exemplo aqui, observe. Em 100 ml de um soro sanguíneo humano, há 0,585 gramas de cloreto de sódio. Então, olha, 100 ml é o nosso volume, certo? O 0,585 gramas do cloreto de sódio, o cloreto de sódio é o nosso soluto, então essa é a massa do nosso soluto, esse é o nosso M1. A concentração e quantidade de matéria desse sal no sangue é em mol por litro, então eu quero saber a concentração e a nossa questão já deu a massa molar do nosso soluto. Massa molar do cloreto de sódio é de 58,5 gramas por mol. Então, ó, eu tenho M1, eu tenho um M e eu tenho um V. É só eu substituir e calcular agora. Então, substituindo, nós temos aqui 0,585 gramas dividido por 58,5 gramas por mol vezes 0,1 litro. Mas de onde apareceu esse 0,1 litro? Ele veio daqui dos 100 ml de água. Lembra na correção da atividade passada que quando, de concentração comum, quando a gente tem uma solução e o volume dela está em ml, a gente divide por 1000 para a gente chegar em litro. Então, ó, 100 ml dividido por 1000 é 0,1 ou 0,100. Como esses zeros à direita não teremos mais nenhum número significativo, a gente simplesmente corta, que dá na mesma, tá? O que a gente faz? A gente multiplica esses dois aqui. Observe, eu tenho grama vezes mol vezes litro, então aqui embaixo vai aparecer grama dividido por mol vezes litro, tá? Então, 58,5 vezes 0,1, eu só ando com a vírgula para a esquerda, então vai ficar 5,85. Grama é por mol vezes litro. Agora nós faremos a divisão. A grama daqui de cima, ela vai cortar com, o grama daqui de cima vai cortar com 1 grama daqui de baixo. Então, nosso resultado vai estar em mol por litro. 0,585 dividido por 5,85 é igual a 0,1.
mol por litro. Então, quer dizer que em 100 ml desse soro sanguíneo humano, tá, nós temos uma concentração molar de 0,1 mol por litro de cloreto de sódio. Quando você entende o passo a passo, que você sabe o que significa cada sigla para jogar na fórmula, não tem dificuldade alguma, tá? A única dificuldade que pode chegar aqui até a gente vai ser a interpretação mesmo da questão. Só que isso é alguma coisa que a gente faz exercitando, né? Fazendo exercícios. Então, na nossa próxima aula, a gente dá continuidade.